Olá, muito boa noite. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Helena Cardoso. Hoje é o terceiro e último dia do nosso workshop Iluminação Residencial Além do Óbvio, com a Juliana Pasqualini. Boa noite, Camila. Boa noite, Tarcísio, Adriana, Isabel. Estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Boa noite, Sueli, Raíssa, Júlia. Boa noite, Carla. Que bom, que bom. Cheguem todos e todas. Agradecer, antes de mais nada, por tanta dedicação de vocês aos exercícios. Recebemos muitos exercícios, muitas respostas para a nossa bolsa. Muito bom, muito bonito, muito obrigada. E, como aconteceu nas noites anteriores, a gente vai continuar aqui em comunicação direta pelo chat. O Thiago dizendo que o exercício foi muito legal. Que bom, Thiago. Conta mais para a gente aí, pessoal, como é que foi fazer o exercício. A Júlia disse que perdeu as outras aulas. Sim, Júlia, as aulas estão gravadas e estão disponíveis já numa playlist dentro do nosso canal do YouTube. Eu vou colocar aqui no nosso chat o link para o nosso canal, tá bom? Muito bom, vontade de continuar, que bom. Rosiele, boa noite. A Raquel adorou o exercício, que bom, gente, que bom. Kézia amou as aulas, a Essia também, que bom. Bom, Michele, também, fica a dica para você também, dá uma olhadinha aí no link do YouTube, dá para assistir, dá para rever quantas vezes vocês quiserem, vocês também vão receber um e-mail nosso, logo mais, depois do encerramento, com o link certinho, tá bom? A Alessandra dizendo que foi uma experiência bem legal, que bom, que maravilha. Quer muito continuar, que bom. Bom, pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês, antes da gente começar, uma mega super oportunidade, porque hoje a gente está com um desconto ainda maior num outro curso nosso, que é o curso de decoração, que é um curso incrível, planejado pela Mirelle Papaléu, Quelzer, e também conta com aulas incríveis do Bruno Simões e da Beta Germano. Eu vou mostrar o videozinho para vocês aqui, dá só uma olhada. O espaço acaba falando, colocando a sua expressão no mundo. E é muito legal quando você vai fazer isso para outra pessoa, porque você vai buscar essa expressão, composição, expressão e identidade. O curso é voltado, na verdade, para qualquer profissional da área criativa. Também pode ser uma pessoa leiga que não é da área, mas que tem interesse e que quer experimentar um pouco como que é fazer um projeto de decoração do início ao fim. Ao final do curso, a gente vai ter um projeto onde a gente vai trabalhar 2 clientes diferentes. Então, na verdade, o aluno sai com 2 projetos diferentes. A gente vai experimentar técnicas para você conhecer o cliente, para você acessar o cliente, que informações você precisa para você começar um projeto. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do lugar, entender a vocação do lugar, vamos falar de cores, de formas, de texturas, de iluminação. Eu entendo a casa como algo orgânico, ela vai se construindo. A gente tem que saber ouvir o outro e expressar o universo dessa pessoa. O que o mercado hoje está procurando é um profissional que encare a decoração de uma maneira diferente, pensando em elementos de permanência, pensando em repensar os excessos. O mundo mudou, a consciência do cliente mudou e a gente tem que acompanhar isso também. Eu sou a Mirelle Quelzer e esse é o curso de Decoração de Interiores DEBAC. Bom, pessoal, então aproveita, a gente está na Semana do Consumidor, então a gente está com mega ultra descontos. Esse curso sai por 60% de desconto, então aproveita, clica aí no nosso botãozinho vermelho, aproveita essa super promoção, dá ainda para parcelar em 12 vezes. Então, clica no botão vermelho, garante o seu 60% de desconto. E como eu falei, pode clicar tranquilo, porque você não fica inscrito automaticamente. Você só garante seu desconto e fica em contato com a nossa equipe para ir tirando dúvidas, fazendo perguntas, tá bom? Bom, pessoal, e hoje chegou o grande dia em que a Ju vai fazer um grande panorama. Ela analisou todos os exercícios, ela vai fazer um panorama
das questões mais comuns dos exercícios, e vai analisar alguns. Eu acho que vai ser muito, muito legal. Aproveitem bastante. Tá bom? O Thiago está perguntando do resultado da Bolsa. Isso, Thiago, a gente vai avisar nas nossas redes sociais amanhã, tá bom? A gente está analisando as respostas de todos, os exercícios de todos, e até amanhã, no final do dia, você consegue ver nas nossas redes sociais o resultado, tá bom? Olha, temos aqui uma pessoa com dificuldade de acessar o link do exercício. Dá uma olhadinha, acabei de colocar o link aí, vou copiar mais uma vez aqui, ó. Se você quiser, não dá mais tempo de enviar o exercício pronto, mas você consegue baixar lá o formulário, se você quiser tentar fazer em casa depois, aproveitando as dicas que a Ju vai dar aqui hoje, tá bom? E também aproveita e preenche o formulário para a gente conseguir emitir o certificado de participação para você, tá bom? Ó, a Laís perguntando se inscreveu no workshop com uma conta de e-mail, mas para responder o formulário utilizou outra conta do Gmail. Não vai atrapalhar receber o certificado. A gente vai emitir o certificado com os dados que vocês escreveram lá no formulário do Gmail, tá bom? Do Google. Tá legal? Então, fica tranquila que não vai dar nenhum problema, não. O certificado vocês vão receber por e-mail daqui a alguns dias. A gente pede alguns dias úteis para a nossa equipe preparar tudo certinho, tá bom? Hugo, você pode mandar ainda e receber o certificado sim, tá bom? Preenche lá os dados para a gente, para você garantir seu certificado. Bom, queria chamar aqui a Juliana. Ju, você está por aí? Muito boa noite. Boa noite, Ju. A gente tá... Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? A gente estava com um probleminha de áudio mais cedo. Não sei se resolveu. Sim? Acho que resolveu. Ah, tá bom. Que bom. Que bom. Então tá. Hoje, então, vamos falar sobre os resultados, né? Vamos lá. Então, pessoal, eu vi aqui que tem algumas pessoas que estão chegando hoje, que hoje é a primeira aula. Tem bastante gente que está chegando hoje? Como é que... Queria conversar, queria que a aula de hoje fosse um pouco mais interativa, né? Vocês sempre interagem bastante, mas eu quero conversar bastante com vocês hoje, tá? Quero saber quem que tá chegando hoje. Flávia, hoje tem mais gente? Oi, Yasmin, boa noite. Janaína, o Vinícius está chegando hoje, a Raíssa, legal. Oi, Júlia, legal, bem-vinda. Bem-vindos a vocês que estão chegando hoje. Para vocês, eu vou me apresentar rapidamente e vou explicar o que aconteceu aqui nesse workshop, o que a gente espera da aula de hoje, né? Bom, eu sou arquiteta e eu me formei em 2009 na faculdade em Arquitetura e Urbanismo, mas eu trabalho com iluminação desde 2008. Então, eu tenho aí 13 anos de experiência. Eu comecei a trabalhar ainda na época do estágio, eu arrumei um estágio, eu fui trabalhar na Philips, na época, na parte de projetos de iluminação. Então, eu entrei lá, e eu lembro que quando eu entrei, eu já tinha tido aula de conforto ambiental na faculdade, né, tinha tido um conteúdo sobre iluminação artificial, não tinha dimensão do que era a iluminação artificial. Então, eu entrei achando que estava tudo bem, que eu já sabia bastante, e logo na entrada já levei um balde de água fria e entendi que eu ia ter que aprender tudo do zero, né? E aí, nesse período, então, eu aprendi muita coisa, toda a base técnica da iluminação, pude trabalhar e ter experiência com os mais diversos tipos de projetos, desde projetos corporativos, projetos de lojas, de hospitais, de vias públicas, de fachadas. Então, eu tive a oportunidade de fazer muita coisa diferente, né? Que são os projetos que a Philips atende diretamente, né? Os grandes clientes. E aí, depois dessa época, então, lá na Philips eu fiquei por quase 11 anos, né? E como eu sou muito curiosa, gosto de fazer coisas diferentes, eu trabalhei em várias áreas lá dentro. Então, depois dessa época, eu fui trabalhar na área de atendimento e suporte a especificadores. Então, nós tínhamos um time que atendia os principais lighting designers brasileiros
que desenvolvem os projetos que a Philips atua diretamente, né? Então, durante 4 anos, eu tive a oportunidade de estar lado a lado com essas mentes brilhantes, aprendendo, vendo como que é o trabalho deles, entendendo como é que é o dia a dia, e inclusive ajudando em alguns projetos que eu tenho muito orgulho de ter participado de alguma forma ali, né? Então, foi muito interessante. Então, ali nessa época, eu trabalhei em projetos da Copa do Mundo, vários, que a Philips fez quase todos os estádios, então eu trabalhei muito nisso. Eu citei ontem, né, o Pelourinho, o Elevador Lacerda, teve também a fachada do Copacabana Palace, o Palácio Guanabara, no Rio, teve o Palácio Campo das Princesas, em Recife, que é um palácio lindíssimo. Então, teve muita coisa legal ali, foi uma experiência muito rica. Depois desse período, eu trabalhei na área de vendas, porque eu queria entender, né, qual que era a pegada do cliente, como que o cliente, que ele esperava de um projeto de iluminação, de um fabricante, de um artista. Então, eu fui trabalhar para entender isso sob a ótica do cliente, fui atuar em vendas e eu fiquei lá trabalhando com vendas especificamente para grandes projetos de escritórios corporativos e lojas também, né, redes varejistas. Também foi um outro aprendizado, aprendi mais um montão de coisas. E, por fim, eu atuei na área de marketing e desenvolvimento de produto. Então, eu cuidava do portfólio da Philips de produtos de áreas externas, então são projetores, são luminárias esportivas, luminárias de postes, fachadas, paisagismo. Então, tomava aquelas decisões, né, o que vai ser importado, o que vai ser fabricado no Brasil, preço, prazo, mercado, né, concorrência, tal. Então, também foi muito bacana. E ali, especialmente, eu tive a oportunidade de trabalhar de forma muito próxima com o time de desenvolvimento de produto da fábrica que fica em Varginha, Minas Gerais. Então, foi muito porque eu pude aprender sobre materiais, sobre construção de luminárias, sobre qualidade, né, os testes que precisam ser feitos, os testes laboratoriais, acompanhei vários testes, então foi muito, muito importante. Isso contribuiu para que eu pudesse ter uma visão bastante completa, né, bastante holística da iluminação, que é uma coisa que eu gosto muito, uma coisa que eu gosto muito hoje. Eu não atendia home centers, eu atuava na parte de projetos, Marcelo, então eu atendia assim, se o home center fosse trocar a própria iluminação, era esse tipo de projeto que eu atendia, mas eu não vendia para o home center que, se ele fosse revender, aí era outra divisão da Philips que atendia essa parte, eu fazia a parte de projetos mesmo, quando a gente vendia direto para o usuário do sistema. Então, foi uma época muito rica. E aí, nesse meio tempo, eu fui aprendendo, fui entendendo mais, fui me relacionando, conhecendo pessoas, e eu fui, assim, fui sendo convidada para dar cursos, para dar palestras, para dar treinamentos. Então, eu tive muita oportunidade de estar com pessoas que queriam aprender mais sobre iluminação, né? Inclusive, na época que eu atendia lighting designers, às vezes, eles tinham times novos, né? Vários estagiários novos entravam lá no escritório, e a gente ia lá dar treinamento para os estagiários, ensinar um pouco, né, da parte básica, técnica, para ajudar os lighting designers. Dei aula em turmas de pós-graduação de iluminação. Então, foi muito, muito gratificante, foi uma experiência muito gostosa. E eu pude ir entendendo, né, e vendo quais eram as principais dificuldades, onde que as pessoas esbarravam um pouquinho para entender a iluminação, e eu sempre achei que a iluminação podia ser abordada de uma forma mais simples, mais direta, mais objetiva, então sempre tive aquela coisinha dentro de mim com vontade de atuar na área educacional de alguma forma. Então, depois que eu saí da Philips, eu abri meu próprio escritório de Lighting Design, hoje, que é o Gris Lighting, e aqui no Gris eu abri um braço educacional, que eu faço isso através do meu perfil no Instagram. Então, eu tenho um perfil onde eu coloco conteúdos todos os dias, né, no feed, nos stories, eu faço aulas direto, lives e tal, e coloco bastante coisa onde meu objetivo é mesmo simplificar essa questão da iluminação, né, tornar essas informações mais acessíveis. Então, se vocês ainda não me seguem, os convido a me seguirem, o meu perfil é o @Ju_Pasqualini, é o meu nome, Ju_Pasqualini, e aí vocês seguem lá o meu perfil, tem sempre novidade, sempre coisa nova, tá bom? Vou ficar muito feliz se vocês me acompanharem. Então, muito obrigada, Júlia, muito obrigada. Eu sou muito feliz.
mesmo, foi uma trajetória muito bacana. Sem querer, as coisas foram completando, sabe? E foi muito gratificante para mim. E agora está sendo também, né? Essas informações e compartilhando é muito gratificante para mim também. Então, aqui nesse workshop, o objetivo desse workshop era apresentar para vocês que a iluminação vai muito além do óbvio, é muito além do que instalar um ponto no meio do teto e aquele ponto que ilumina o ambiente e torna as coisas visíveis, né? Iluminação é mais do que isso, e eu queria despertar esse bichinho aí dentro de vocês que olha para a iluminação, olha para a luz e vê além do óbvio, né? Era justamente esse objetivo. Então, o que a gente falou aqui? Na primeira noite, oi, Sami, boa noite. No primeiro dia, nós falamos sobre como explorar o poder da iluminação. Então, nós falamos sobre como a luz pode transformar vidas e ambientes, e nós tratamos sobre a importância da iluminação, né? Então, que ela é muito mais do que tornar as coisas visíveis. A iluminação, a forma como nós vemos as coisas, né? Que ela é um instrumento de comunicação visual, que ela interfere na nossa saúde, no nosso bem-estar, e que tem o poder de criar ambiências, né? Criar sensações nas pessoas que estão usufruindo daquele espaço. Depois, eu falei um pouquinho para vocês sobre quais são as características e efeitos, né, da iluminação, quais são os principais tipos de efeitos que são utilizados e quais são os impactos no ambiente construído. Então, a gente entendeu os principais tipos e depois eu apresentei alguns cases para vocês, né, alguns projetos diferenciados, assim, projetos ganhadores de prêmios internacionais, grandes prêmios internacionais, mostrando realmente a iluminação diferenciada, a iluminação além do óbvio. E na aula de ontem, a gente já foi para uma parte mais prática, né? Então, a primeira aula foi bem uma fundação, né? Foi o alicerce de que a gente precisava para dar o próximo passo, né? Para a compreensão da iluminação. E na aula de ontem, nós já entendemos sobre como a iluminação pode criar ambientes mais saudáveis, né? Ambientes mais confortáveis. Então, na primeira parte da aula, eu apresentei para vocês, né, os principais erros de iluminação que são cometidos em projetos residenciais. Então, eu falei de quatro grandes erros, né, e dei um bônus ali no final. E também falei sobre quais são as necessidades e indicações de iluminação para cada ambiente residencial. Então, a gente foi indo ambiente a ambiente, eu fui dando umas dicas, umas sugestões, explicando algumas questões aí que a gente precisa ficar atento. Então, essa atividade que eu passei para vocês ontem tinha por objetivo fazer com que despertasse mesmo essa percepção, esse bichinho aí dentro de vocês, para vocês passarem a reparar mais nisso, né? A iluminação está interferindo na nossa vida, impactando a nossa vida o tempo todo, mas a gente às vezes não percebe. Igual ontem eu comentei aqui da iluminação do Outback, e acho que 2 pessoas falaram, nossa, eu me sentia incomodado naquele ambiente e eu não sabia por quê. Então, muitas vezes é isso, né? A iluminação está incomodando e a gente nem se dá conta de que é ela. Então, foi muito legal, a Helena comentou, a gente teve quase 200 respostas, eu fiquei impressionada com a qualidade do material que vocês mandaram, tá? Foi muito completo, eu achei foi muito gratificante fazer esse trabalho com vocês. Vocês, de uma forma geral, assim, interagem bastante, estão aqui sempre, né? Já é uma turma muito gostosa de trabalhar, mas a qualidade do material que vocês mandaram, realmente eu fiquei impressionada, tá? E eu senti realmente que incentivou essa reflexão e essas diferentes percepções do espaço no ambiente tão importante. Então, antes da gente começar, eu fiz uma curta apresentação aqui com um compilado do que foi apresentado, mas eu queria saber de vocês, o que vocês acharam dessa atividade? Vocês notaram que isso mudou a percepção? Vocês perceberam coisas que antes vocês não tinham percebido no ambiente de vocês? Ajudou vocês a ver a casa de vocês com outros olhos? Como é que foi isso? Mudou a percepção? Já quero mudar tudo. Isso acontece. Destruir tudo e fazer de novo. Que legal.
Adorei a atividade, mudou o olhar. Ajudou a ver as sombras que incomodavam. É sensibilidade, justamente. Ajudou a ver mais coisas, já tinha notado, mas não sabia o que era. Quero mudar do meu banheiro já. Que legal. O impacto na disposição do mobiliário, sombras. E eu comentei com você, né? Com vocês, a sombra é tão importante quanto a luz. A sombra a gente também tem que reparar nela. Ela é um fator muito importante. No quarto do meu filho que estamos reformando, já mudei a iluminação. É isso que eu queria saber também. Vocês já tomaram decisões baseado nessa atividade que a gente fez ontem? Eu vi aí algumas pessoas falando, alguém falou, né? O quarto do meu filho já vou mudar, já tomaram decisões? Porque muitas alterações nem são tão complicadas, né? São alterações simples até de serem feitas. Que legal, muito obrigada, fico feliz. Já vi o projeto de uma arquiteta, ajudou muito, reforçou a importância da iluminação. Já vou na Leroy sábado mudar a luz do banheiro. Que legal, que bom. E vai ficar melhor, né? Vocês vão ter uma experiência mais gratificante, né? Uma experiência mais, vai ter uma qualidade de vida melhor no ambiente. E vocês vão ver como a iluminação muda bastante. Mudou a percepção, na minha cozinha preciso mudar a luminária, legal, que legal. Fiquei muito feliz mesmo. Deu para ver, assim, pela qualidade das respostas, né? Deu para ver que vocês se empenharam, que vocês gostaram de fazer essa atividade. Foi a sensação que eu tive. Mas eu queria confirmar com vocês se era isso mesmo, se foi essa a resposta. Então eu fico muito contente, tá? Eu amei, estou torcendo para colocar as dicas em prática. Muito bom. Bacana. Então, a aula que eu vou dar hoje, eu quero fazer uma aula bem conversada com vocês, uma coisa mais solta mesmo, para a gente bater um papo e analisar essas respostas que vieram de vocês, tá bom? Vou fazer em todos os ambientes, olha lá. Apresentação, então. Aula 3. Aqui. Vocês já estão vendo a minha tela? Tá bom. Então, o que eu fiz, pessoal? Eu peguei, antes da gente, eu vou abrir algumas respostas aqui para a gente olhar e analisar, mas antes disso, eu peguei as respostas de vocês e fiz uma tabela e eu fiz um compilado para analisar as respostas de vocês. Então, tinham muitas perguntas ali, né? Você se sente confortável no ambiente? Você sente que tem alguma coisa errada de iluminação? Qual é o tipo de erro que você identificou? E foi muito legal que vocês colocaram ali nas respostas dissertativas muitos detalhes, muitas informações. Então, deu para ver que vocês realmente analisaram profundamente. Então, eu peguei esses dados e fiz um compilado com alguns gráficos para a gente entender quais foram os principais resultados que foram obtidos nessa atividade. Então, vamos lá. Olha só, a primeira pergunta, tinha uma pergunta lá que era como você avalia o ambiente que você está, né? O ambiente dessa avaliação. Você tem uma percepção dele positiva, negativa ou neutra? Então, olha, 49% das pessoas colocaram que tinha uma percepção negativa daquele ambiente, 28% uma percepção positiva e 23% uma percepção neutra. Então tá, isso por si só não quer dizer muita coisa, tem vários fatores ali que podem influenciar no ambiente. Então vamos ver o próximo ponto. A avaliação da iluminação do ambiente. Então eu perguntei para vocês se vocês achavam que a iluminação estava certa ou estava errada. E aí nesse ponto, olha, 72% das respostas das pessoas disseram que achavam que a iluminação estava errada, né? Tinha uma percepção negativa da iluminação. E 28% somente uma percepção positiva. Tá, então também esse outro dado, sozinho, também não nos diz muito. Nos diz que a maioria pensa de uma forma negativa, mas não nos diz muito. Então vamos ver o próximo gráfico? Dentre as pessoas que tiveram uma avaliação negativa do ambiente, então aquele primeiro
gráfico lá, né? Algumas pessoas tinham uma avaliação positiva, algumas negativa e algumas neutras. Então, dentre as pessoas que tiveram uma avaliação negativa do ambiente, 100% teve uma avaliação negativa da iluminação. Então, todas as pessoas que falaram, esse ambiente aqui não é legal, me deram uma avaliação negativa da iluminação. Olha só como isso é forte, né? Isso já nos diz alguma coisa. Provavelmente, a iluminação impacta realmente na percepção do ambiente, e não é nem na percepção, é na sua experiência naquele ambiente, na forma como você vive ali. E o próximo, de quem me deu a avaliação positiva do ambiente, quem falou, meu ambiente é legal, eu me sinto bem aqui dentro, 81% dessas pessoas disseram que a iluminação era bacana. Somente 19% me disseram que a iluminação não estava legal. Então, vejam como isso é conclusivo. Sempre que a pessoa acha que o ambiente está ruim, a iluminação também está ruim. E quando a pessoa acha que o ambiente está bom, na grande maioria das vezes a iluminação está boa. O que significa isso? Olha o peso que a iluminação tem na nossa percepção e na nossa vivência, né, no nosso bem-estar naquele ambiente, na nossa qualidade de vida. Vocês entenderam essa relação que eu fiz? Vocês entenderam essa associação? Vocês concordam com esse ponto que eu estou trazendo? Aqui, vocês poderiam dizer, não, eu não gosto desse ambiente legal, mas eu acho que a iluminação está tudo certo. E não foi isso, né? A gente viu uma relação muito próxima com a iluminação, né? Legal. Que bom. E sabe que eu estava vendo ali as sensações que vocês trouxeram, né? Então, as pessoas que avaliavam o ambiente de forma positiva trouxeram muita, ou uma questão de calma e um ambiente relaxante, né? Principalmente quando estavam falando de um ambiente mais tranquilo, como o quarto, a sala e tal, ou de um ambiente que estimula o foco, a concentração, né? Um ambiente legal para trabalhar. Agora, as pessoas que trouxeram avaliações negativas do ambiente trouxeram vários sentimentos diferentes. Teve até uma pessoa que colocou, eu me sinto triste. Olha só como isso é forte. Isso influencia no nosso pensamento, no nosso bem-estar, nas nossas sensações. É muito pesado, né? Então, a iluminação realmente é muito relevante. Ela não pode ser subestimada, né? Não pode achar que tá ali só para fazer a gente ver as coisas, que não é nada disso. É muito forte. E o último gráfico aqui que eu queria mostrar para vocês é esse daqui, olha. Eu separei aqui quais eram as causas, as principais causas que vocês analisaram, né? Então, eu coloquei lá diversas causas para vocês ticarem, vocês podiam checar mais do que uma caixinha, para vocês me falarem o que vocês achavam que estava errado naquele ambiente. Então, o campeão de todos, né, mais de 20% ali, e vocês poderiam selecionar mais de um problema, né, com a iluminação naquele ambiente. E o campeão de todos foi falta luz para uma atividade específica. Então, é aqui. Eu tenho um ambiente, eu tenho, sei lá, uma mesa, uma escrivaninha no quarto, a iluminação está até adequada para o quarto, mas não está adequada para o trabalho. A iluminação está adequada para uma atividade, mas não para outra. Eu vi muitos relatos de cozinha, né? A iluminação na cozinha, até a luz geral estava boa, mas não tinha a iluminação para a bancada, e as pessoas faziam sombra sobre si mesma na bancada. Então, fazia bastante diferença isso. Então, o primeiro, o mais forte foi isso, né? Falta luz para uma atividade específica. Também teve bastante luz é desconfortável, que está também ligado ao ponto de há reflexos ou luz ofuscante, né? Então, a luz ofuscante é desconfortável, então está muito ligado a isso também. E o ambiente mal iluminado, e um tema que me trouxe bastante surpresa foi a temperatura de cor incomoda. Quase 15% das pessoas, 15% das respostas trouxe esse ponto. E a temperatura de cor é uma coisa relativamente fácil da gente resolver, né? Se a gente estiver num ambiente residencial que é só lâmpada, né, que não é luminária de LED integrado, é só trocar a lâmpada.
Então, se vocês tiverem oportunidade, se foi o seu caso, essa é uma mudança que você pode fazer de forma imediata e com um custo relativamente baixo, que já vai te trazer bastante melhora, né, no seu dia a dia, você já vai ver uma mudança bastante grande. Então, aproveite essa oportunidade e já faça essas mudanças se você tiver tomado essa decisão, não deixa para depois, você vai ver como isso vai mudar realmente para você. A Silvana coloca, hoje percebo que até o comportamento das pessoas da minha casa muda quando anoitece. A minha casa é luz fria e eu não gosto, eu fico muito irritada à noite. Já o meu esposo prefere luz fria. Esse é um problema, né? Porque quando a gente trabalha, uma pessoa prefere luz fria, outra pessoa prefere luz quente, fica um pouco mais complicado. Mas sabe o que pode fazer, Silvana? Não é tão fácil de encontrar, mas existem equipamentos luz neutra no mercado. O padrão mais que a gente mais encontra luz fria e luz quente, né? Principalmente para lâmpadas, assim. Mas existem fontes de luz que são de 4.000 Kelvin. 4.000 Kelvin é uma luz neutra, não tem nem aquela luz tão azulada da luz fria e nem tão amarelada da luz quente. Talvez seja um ponto um ponto pacífico aí entre todos da família para vocês se sentirem mais confortáveis, todo mundo ficar confortável. A Raquel pergunta, 3.000 Kelvin é confortável? É confortável, é uma temperatura de cor mais quente, né? Ela tem uma tonalidade mais amarelinha. Não é tão amarela como era uma lâmpada incandescente, por exemplo, mas é uma temperatura de cor quente, é a temperatura que tem aqui nesse ambiente. Então, ela tem uma tonalidade um pouquinho mais amarela, não sei se pela câmera dá bem para vocês verem. Particularmente, eu acho uma temperatura de cor muito gostosa. Bom, legal. Eu vou abrir, então, aqui algumas atividades. Só quero colocar, caso vocês ainda não tenham me seguido lá no Instagram, meu perfil é esse, é o @ju_pasqualini. Então, me segue lá, que aí a gente vai ficar aí em contato, vocês vão ter muitas informações sobre iluminação, tá bem? Eu vou, então, abrir aqui. Legal, Flávio, obrigada. Eu vou abrir aqui, então, algumas respostas de vocês para a gente analisar. Vamos lá. Olha, e aqui a gente não está falando sobre certo e errado, tá? A nossa intenção aqui é analisar, entender a percepção de vocês e fazer análises com base nessa percepção e no meio que vocês observaram. Então, essa análise aqui é da Júlia, olha, ela analisou o quarto, que ela falou que ela passa muito tempo, ela passa a grande parte do tempo no quarto. E isso eu notei que foi uma coisa bem comum em todas as respostas, principalmente porque a gente está nessa fase de lockdown e tal. Então, muitas pessoas passam muito mais tempo dentro de casa ou dentro dos ambientes do que passavam antes, né? E aí, o impacto desse ambiente acaba sendo muito maior, tá? Acabam sentindo muito mais isso. Então, no caso da Júlia aqui. Ah, e outro ponto também que eu estava quase me esquecendo. Outra coisa que eu percebi de forma muito forte, todo mundo que trouxe para mim que gosta do ambiente, que está feliz com o ambiente, todo mundo não, né? Mas grande parte, a grande maioria, tem uma boa entrada de luz natural no ambiente. Muita gente me trouxe isso. Olha, é um ambiente muito gostoso, que eu gosto de passar o dia, tem bastante luz natural. Muitas vezes eu nem acendo a luz durante o dia e à noite, quando eu acendo, a luz tá boa. Mas essa luz natural, uma boa entrada de luz natural, faz toda a diferença. Então, fique uma olhadinha aí. Se você... Luciane, se você fez a solicitação, você deve ter ido para o meu perfil pessoal, que é Ju Pasqualini, tudo junto. Vai para o meu perfil do trabalho, que é Ju_Pasqualini, que ali não precisa solicitar, você já segue direto, tá? Então, percebam isso, como que é essa entrada de luz natural na sua casa? Às vezes você tem uma cortina que bloqueia muito, né? Você pode aproveitar, ou sei lá, você tem um vidro ali que bloqueia muito da luz. Observe isso, porque essa entrada de luz natural faz toda a diferença. E muitas das pessoas, a grande maioria das pessoas que teve uma percepção positiva, falou de forma positiva sobre isso, tá? Então, aqui nesse caso, ó, da Júlia, ela falou, possui entrada de luz natural pela abertura da janela, um pouco incômoda durante a tarde, porque a luz acaba entrando diretamente onde a escrivaninha está posicionada. O que é isso? É o ofuscamento, né? Então, além da questão do calor e tal, provavelmente entra e
dá um ofuscamento nos olhos. Então, nesse momento, é importante ter alguma coisa para suavizar essa entrada de luz natural. Uma cortina, né? Alguma forma para suavizar um pouco. Aí, a luz natural, ela é bem-vinda, mas ela também não pode atrapalhar. Então, essa questão do ofuscamento é muito importante. Se você estiver trabalhando e tiver uma janela de frente para você, é aquele problema que eu falei ontem, né? Então, aqui eu tenho um nível de iluminação mais baixo e a luz natural tem um nível de iluminação muito mais alto. Se a gente colocar um luxímetro, né, que é o equipamento que mede nível de iluminação, num dia limpo, meio-dia, né, num dia assim que o céu está limpo, a gente vai medir 100 mil lux, mais ou menos, tá? Na área externa. Dentro de casa, a gente tem 200, 300 lux, né? Sei lá, 500, quando muito. Então, se uma janela de frente para mim, claro que eu não estou tendo a incidência do raio solar diretamente, não tem 100 mil lux vindo no meu rosto, mas eu tenho um nível de iluminação muito mais elevado lá fora do que aqui dentro. Então, o que acontece é aquela coisa que eu comentei ontem com vocês, que a minha pupila fica dilatando e fechando. Porque quando eu olho para onde está muito claro, minha pupila fecha porque já tem muita luz. Ou quando eu olho para onde está mais escuro, minha pupila abre. E isso causa irritação, causa dor de cabeça, é super desconfortável, tá? É Ju_Pasqualini, é o meu nome, tá bom? Legal, olha lá, a Mariana falando, ela já abaixou a veneziana e passou a render muito mais. Isso faz toda a diferença. Então, é olhar, né, perceber o espaço, perceber o ambiente e como ele pode fazer diferença, né? Como você pode ajustá-lo para o seu bem-estar, tá? Então, aqui no caso dela, ela diz que a experiência foi neutra, mas que ela sentiu um pouquinho de desconforto. E ela sentiu que a iluminação ambiente dela aqui não está adequada. Vamos ver aqui, olha. Vamos lá. Ela não colocou aqui um ponto forte. E no caso negativo, o que ela viu? Ambiente mal iluminado, falta luz para uma atividade específica e há reflexos ou luz ofuscante. Então, aqui, olha, a impressão que dá nessa escrivaninha, nessa foto que ela colocou, é que a gente tem sombra, né? Olha lá. Não tem uma situação muito favorável para o trabalho, que é uma parte de sombra, uma parte que não tem uma luz específica para o trabalho ali. Então, realmente, acaba ficando um pouquinho desconfortável. Apesar dela ter dito que a relação dela com o ambiente era neutra, provavelmente aquilo não a incomoda tanto a ponto de ela caracterizar como negativa, mas ela ainda assim identificou um ponto de melhoria. Então, eu perguntei, né, como você acha que esse problema poderia ser resolvido? Poderia ser resolvido com o uso de luzes de leitura, luz de tarefa, que foi o que eu comentei com vocês ontem, né? Você pode adicionar um abajur, uma luminária de mesa, uma luminária específica para aquela tarefa, que vai te auxiliar e ela não vai interferir na luz geral do ambiente. Se você não estiver utilizando, você desliga e tá tudo bem. Então, ela falou, né, como arandelas, também arandela é uma ótima ideia. Luminárias próximas da pessoa com faixa de luz controlado ou abajur para leitura. Dessa forma, evitar a presença das sombras que acabam causando incômodos. Totalmente, faz total sentido. E a iluminação é de extrema importância, deve ser muito bem pensada para oferecer conforto, bem-estar e ótimas composições decorativas. Sendo assim, deve-se pensar nos usos dos ambientes e nas suas necessidades, para dessa forma estabelecer um projeto de iluminação correto e bem pensado para todas as pessoas. Falou e disse. É isso aí, Júlia. Tá certo. Então, é esse o foco mesmo, né? Fazer uma coisa bem pensada. E o que eu digo para vocês, fazer o projeto de iluminação, pensar com a própria cabeça, né? Criar as próprias coisas, fugir das soluções padrõezinhos de mercado, fugir das regrinhas, das receitinhas de bolo, porque muitas vezes essas receitinhas de bolo são ciladas e podem fazer com que a gente incorra em erros no projeto sem saber, tá? Olha lá, eu tive que mudar a bancada da minha filha, pois ela não conseguia ficar de frente e fazer as atividades. A Adriana falou. Exatamente, Adriana. Eu também tive esse problema, até comentei aqui no primeiro dia. Eu, uma vez, posicionei uma bancada de frente para uma janela e a iluminação artificial estava atrás de mim, né? Então, era a pior situação possível. Eu não conseguia render realmente, não sentia sonolenta o tempo todo, cansada, não era legal. Então, depois que eu mudei a bancada de lugar, parei
parecia que nada tinha acontecido. Comecei a produzir exatamente como eu produzia antes. Então, isso é muito verdade. A iluminação é muito bem-vinda, é muito importante, deve ser aproveitada, mas também precisa tomar cuidado para ela não te atrapalhar, né? Depois da mudança rendeu bem mais também. Vamos lá, deixa eu abrir aqui outra pessoa. Deixa eu ver, Júlia já foi. Aqui é do Pablo. Vamos lá, o Pablo avaliou a cozinha dele. Frequenta todos os dias, mas fica pouco tempo, em várias horas do dia, né? Tem uma janela bem pequena e tal. Vamos ver o que ele falou da cozinha dele. Como foi a sua experiência? Negativa? Se a sua experiência foi negativa, o que você sentiu? Eu me senti desanimado e senti desconforto, olha lá. Você sente que a iluminação desse ambiente está adequada? Não. Ele sentiu que tem um ambiente mal iluminado, que falta luz para uma atividade específica, e ele identificou um erro de iluminação, causa sombra. Olha lá, olha lá o erro, né? Então ele está mostrando que ele produz sombra sobre a bancada, né? Isso acontece quando a gente tem um ponto de luz no centro do teto, atrás da gente, você se aproxima da bancada para cortar alguma coisa, para lavar a louça ali na pia, e aí você faz sombra sobre o que você está fazendo. Então você não consegue cortar nada direito, lavar a salada é um desafio, porque você não consegue enxergar direito. Então é muito importante na cozinha ter uma luz de tarefa, ou pelo menos que a iluminação, se você não for ter, né, uma luz ali na bancada, a iluminação do teto, ela deve estar bem próxima da bancada, né, para iluminar aquela área para que você produza o mínimo de sombra possível. Isso é bem importante. Então ele colocou, né, você acredita que seja resolvido? Colocando uma iluminação difusa e homogênea na região da pia. Então ele colocou: pude observar os problemas mencionados nas aulas e aplicar na minha casa. Vi que os ambientes estão projetados de forma não adequada para as funções e causam desconforto no momento do uso dos mesmos. É isso, né? Causa desconforto mesmo, e às vezes a gente nem repara, não percebe. Pablo, foi muito legal. A Júlia tá aí, o Pablo tá aí? Falam para mim se vocês estão aqui. Eu vi que tinha uma Júlia comentando aqui, mas eu não sei se era a mesma Júlia. A Kátia colocou: estava muito insegura em relação à iluminação aqui em casa. Já estou pronta para começar as mudanças. Que ótimo, que legal. Ah, você, Júlia, legal. Parabéns, ficou muito legal a sua atividade, viu? Ficou muito bacana. E é legal, eu não sei se teve algum de vocês que fez isso em mais de um ambiente. Se teve, fala aqui para mim que se vocês fizerem em mais de um ambiente, e mesmo que vocês não tenham feito para hoje, né, que foi de ontem para hoje, tentem fazer isso para outros. Ou mesmo que não vão escrever, não tem necessidade, né, colocar foto e tal, mas percebam, né, façam esse exercício. Como que eu estou me sentindo aqui? Essa sombra faz sentido? Não faz? Às vezes você vai mudar muita coisa aí na sua casa. A Rosiele colocou: eu fiz em 2 ambientes, sala de estar e minha cozinha. Que legal. Paulo, ainda não, Paulo. Falei da Júlia e do Pablo só. Vamos ver. Aqui eu tô abrindo da Adriana. A Adriana tá aqui hoje, já vi. Ela comentou da filha dela, Adriana Campos Salles. Então ela falou: passo muito tempo todos os dias, de manhã e de tarde, de 8 a 10 horas no mínimo. Então, olha só, é um ambiente que a iluminação interfere bastante, porque ela tá o tempo todo, né, sendo submetida àquilo ali. Tem entrada de luz natural vinda do jardim de inverno, durante a manhã, luminosidade, e à tarde, luz do sol. E aí ela colocou uma tela, né, do jardim de inverno para barrar a incidência forte do sol, que é uma ótima ideia, né, para não ter aquela luz direta, né, para você aproveitar a claridade, aproveitar a iluminação, mas não ter aquela luz direta do sol vindo em você. Que tipo de atividade, né? Trabalho em home office, 2 funções, parte financeira e na atividade de arquitetura. Então, ela comentou que a experiência dela foi negativa e ela sentiu desconforto, se sentiu estressada e irritada. E que a iluminação do ambiente ela considerou que não está adequada. Então, vamos ver qual que foi a análise dela do ambiente. Ela entendeu que o ambiente dela está mal iluminado, que a luz é
desconfortável, que falta luz para uma atividade específica e que há reflexos ou luz ofuscante. Reflexos, gente, sempre que a gente trabalha com tela, reflexo é um problema, né? Então, tem aqueles reflexos que eu comentei com vocês ontem, da fonte de luz focada numa superfície brilhante, que aí vai fazer um reflexo indesejado no teto, geralmente, né, ou em outros lugares, mas quando a gente está no computador, na televisão, ainda tem esse reflexo também nas telas, então isso também precisa ser observado, é uma coisa super importante. A Cláudia colocou, minha dúvida é como dimensionar e escolher fita LED para colocar na parte inferior dos armários aéreos da cozinha. Cozinha muito bem iluminada, mas à noite, mesmo com spot, sinto um pouco de sombra e atrapalha um pouco se precisar trabalhar na bancada. Utilizar fita LED é uma forma muito fácil e relativamente barata de fazer. Então, você coloca a fita LED naquele perfil de alumínio, né? Você pode instalar num armário alto ou numa prateleira que tiver ali naquela parte, que ela já te dá uma iluminação boa. O que eu uso, geralmente, aí precisa analisar caso a caso, tá? Mas eu tô falando uma ideia geral, eu uso no mínimo uma fita LED de 1000 lumens por metro, a gente tá falando de 10 watts por metro. Mas vai depender muito da qualidade do perfil que você está usando, porque aquele fechamento, né, o difusor do perfil, ele barra um pouco da luz. Então, se for uma qualidade mais baixa de perfil, ele vai barrar mais da luz, você vai precisar de uma fita LED mais forte. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Mas, no mínimo, 1000 lumens por metro para essa aplicação, tá? Então, ela colocou, né, a reflexos ou luz ofuscante. Olha aqui, então, no caso dela. Vocês vejam que tem spots aqui no teto. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho as fotos. Tem spots aqui no teto e tem uma iluminação de mesa, que é uma iluminação que ofusca um pouquinho, né? Ela realmente ela concentra muito da luz naquele local e ela não joga a luz para a mesa toda, o que acaba sendo um problema. O ideal da luz de tarefa é que ela ilumine a bancada na maior área possível, que seja uma luz homogênea. Nesse caso aqui da foto, você vê que tem um facho de luz bem marcado sob a luminária, mas que em volta já está escuro, porque ela concentra muito a luz ali. Então, é muito importante prestar atenção no tipo de luminária, né, no que está sendo utilizado ali, para garantir que vai ser uma luz que vai banhar realmente toda a área de trabalho, que vai ser suficiente para o trabalho. Olha lá. Então, a gente vê as fotos aqui, né? Como você acha que esse problema poderia ser resolvido? Com o ajuste da iluminação, talvez aproveitar o ponto de luz presente na sanca para iluminar a bancada de forma direta. Sim, olha, tá vendo que ela tem pontos de luz aqui, ela pode aproveitar para isso. A minha sugestão, Adriana, se você for utilizar mesmo isso, utilize, se for um soquete E27, tente utilizar uma lâmpada bulbo, porque a lâmpada, por mais que você use de uma de faixa aberta, ela vai acabar marcando faixa, ela não vai dar uma luz geral, ela vai acabar dando uma luz mais marcada, que é aquela luz incômoda que eu comentei com vocês ontem. Então, tenta usar uma lâmpada bulbo. Agora, se não tiver jeito, se a sua base ali de fixação da lâmpada for de uma lâmpada dicróica, por exemplo, aí você tenta comprar uma lâmpada com o facho mais aberto que você conseguir, que isso vai suavizar um pouco dessa sensação, tá? Mas aí não seria o ideal trabalhar com uma luz mais difusa mesmo. Então, vamos lá. É uma luminária que possibilite uma mobilidade devido ao uso dos dois setores de trabalho, que tenha uma luz eficiente e confortável na altura adequada para evitar o reflexo e o ofuscamento. Creio que precisaria ser algo com luz difusa, porém não tenho ideia do tipo de lâmpada e uma luminária de desenho adequado. Então, para a luminária de mesa, o ideal aqui, essa luminária, tá vendo? Ela é muito baixinha e ela concentra a luz sob a luminária. Então, sempre quando tem uma luminária de mesa, eu gosto de ter uma luminária articulável, se possível, e que ela jogue um facho maior de luz, né? Tem umas que tem fica difícil de explicar, assim, mas ela é articulável e que joga um fachinho, assim, tipo aquela luminária da Pixar, sabe? Agora foi isso que me veio na cabeça, que ela tem um conezinho, assim, como se fosse de abajur, e ela joga um facho maior. Isso costuma ajudar, tá? Então, entende quando você for numa loja de iluminação, comprar a luminária,
olha como que é a distribuição dessa luz, se ela abre bastante, se é uma luminária articulável, né, um pouquinho mais alta, isso vai te ajudar a ter uma luz mais homogênea nessa bancada. A Maria Cristina pergunta, uma coluna seria melhor? Uma coluna também seria uma ótima solução. Existem colunas que não são só de luz difusa, né, que ela tem realmente um direcionamento para a luz de trabalho. E aí, ela vindo mais do alto, ela poderia iluminar a mesa. É uma ótima solução, Maria Cristina, ótima ideia. Legal que aqui a gente está contribuindo, né? Tá todo mundo batendo papo aqui. Mas nessa foto, mudar a posição da luminária já resolveria? Essa luminária de mesa, eu acho que não. Sabe por quê, Luciene? Porque a gente tá. Essa luminária é um facho muito concentrado numa área pequena. Então, quando a gente trabalha numa mesa, a gente trabalha em vários lados, né? Eu tô aqui escrevendo, mas eu vou ali, mexo no computador, e eu vou ali e faço outra coisa. Então, tem um facho muito concentrado. E vejam que o facho dessa luminária, ali embaixo da luminária, é muito intenso também. Então, imagina, algumas pessoas gostam de trabalhar com a meia luz, assim, no ambiente, e a luminária de mesa acesa. Com essa luminária não fica legal, porque fica muita luz, é muito contraste. Então, precisa ser uma coisa um pouco mais suave, um pouco mais difusa, vai ser mais adequado, tá? Vamos lá, então. Conclusão. Na parte da manhã, 7h30, com a porta do jardim de inverno com a cortina aberta, e o ponto de luz central aceso. Acendi a luminária nos 2 setores da mesa que uso. Apesar da entrada de luz natural, não consigo aproveitar muito bem, pensando no auxílio da iluminação artificial, pois na parte da manhã entra claridade e à tarde, dependendo da intensidade solar, preciso fechar a cortina, mesmo tendo uma tela na parte externa para amenizar os raios solares e o calor. Por ser no espaço da sala de jantar, acabo tendo um ponto de luz nas costas, causando sombras. Aí coloquei uma luminária de mesa, mas que ofusca demais, me deixando desconfortável. Esse é o ponto da luminária de mesa. Tenho miopia e astigmatismo, e não sei se isso interfere na sensibilidade de como percebo luz e sombra. Ontem pensei que algum tipo de luz na sanca poderia me ajudar. Eu não reparei que você tinha sanca aqui. Eu reparei nesse detalhe do gesso, né? Mas eu não que você tenha uma sanca aberta. Se você tiver uma sanca aberta e puder usar a iluminação, é super legal. Fica bem bacana também, porque você aumenta o nível geral médio, né, de iluminação do ambiente, e aí, trocando essa luminária de mesa, colocando uma luminária mais adequada, provavelmente você já vai ficar com uma situação muito melhor, tá bom? Muito legal também a sua análise. Você tem uma análise bem completa também, muito legal, Adriana. A Silvana pergunta, queria afastar o espelho do lavabo e instalar fita LED. O espelho é de 45 por 45, moldura de madeira de reflorestamento. Será que funciona? Funciona. Se você afastar o espelho, você tem que afastar o espelho mais ou menos uns 10 centímetros. Então, você precisa de uma base, uma estrutura, né? Geralmente se faz de MDF por trás, para você afastar esse espelho e colocar a fita LED por trás. Funciona, tá? Vamos lá. Então, já falou da Júlia, do Pablo, da Adriana. Abriu da Adriana de novo. Da Júlia, do Pablo. Subiu da Adriana 2 vezes. Aqui. Vamos lá, então, para mais um. Aqui é a Ana Francisca, 27 anos, cozinha. Então, ela avaliou a cozinha da casa dela. Frequento todos os dias, mas fico pouco tempo. Ela frequenta a cozinha de manhã, de tarde e de noite, passa cerca entre 4 a 5 horas na cozinha. Tem entrada de luz natural no ambiente? Como era essa luz? Sim, é a coisa que eu mais gosto nesse ambiente. A cozinha é orientada para leste e tem um distanciamento bastante grande até os prédios que ficam na fileira a seguir do meu. Por isso, de manhã, desde as 6h30 até as 11h30, meio-dia, o sol entra diretamente pela porta que dá acesso à varanda. É ótimo. Que legal, que gostoso. E essa descrição sua foi muito gostosa, assim, de ouvir. Eu me senti nesse ambiente, assim, realmente parece ser um ambiente muito agradável. Qual tipo de atividade você desenvolve? Costumo preparar o pequeno almoço, café da manhã, né? O almoço e jantar. Gosto muito de cozinhar e fazer todas as refeições na cozinha.
Nos dias de sol, agora na quarentena, que posso fazer isso, ponho uma cadeira mesmo em frente à porta, que dá acesso à janela, e fico a apanhar esse solzinho de manhã, enquanto leio o meu livro e tomo um pequeno almoço. Que delícia! É a melhor rotina da minha manhã. E quando estou um bocadinho mais desanimada, agora na Itália, estamos no terceiro lockdown total. Que difícil, né? Que difícil. Não tá fácil para ninguém, não. E às vezes é difícil seguir à risca as nossas rotinas, sem dúvida. Penso nessa sensação e mais cedinho só para poder aproveitar esse bocadinho. Deixa-me logo mais animada para ser mais produtiva durante o resto do dia. E esse é um ponto muito importante, tá? Agora que a gente está todo mundo nesse lockdown, na Itália já no terceiro lockdown, Portugal no segundo, Brasil também está numa situação bem complicada. Sempre que vocês puderem se expor à luz natural, se exponham, preferencialmente o sol da manhã. É muito bom isso, faz muito bem para a saúde, né? Então, você pelo menos ficar ali meia horinha no sol da manhã faz muita diferença para o seu ciclo circadiano, para a sua saúde, para o seu bem-estar. Faça isso. Se você tiver um ambiente, assim como a Ana Francisca tem em casa, faça isso que vai ser muito legal para você. Você vai perceber uma melhora muito grande na sua produtividade, no seu humor, vai mudar bastante, tá? O que mais que ela falou? Tem uma coisa muito negativa também no ambiente, porque existe um só ponto de luz difusa na cozinha e outro ponto de luz difusa por cima do fogão. Então, quando se trabalha na bancada ou se lava a louça, quando já não há luz natural, o nosso corpo faz sombra e isso é muito desconfortável. Que foi o ponto, né, que o Pablo também mencionou, e eu comentei com vocês, quando a fonte de luz está atrás, você mesmo faz sombra na sua área de trabalho. O ponto de luz também não está centralizado na mesa, então o mesmo acontece enquanto se come. Temos que nos sentar só em certos lugares para estarmos confortáveis enquanto comemos. Então é aquela coisa, a gente começa a se movimentar dentro de casa de maneira estratégica, né? Porque você já sabe que ali naquele lugar não é bom, então ninguém senta ali, fica aquele canto onde ficam as coisas jogadas em cima da mesa, né? Isso acontece bastante, porque você começa a fugir desses locais onde a sensação não é agradável. Então, ela coloca a experiência negativa e positiva, né? A experiência positiva dela é maravilhosa, mas a luz artificial tem um lado negativo. Então, na experiência negativa, ela sentiu desconforto e irritação, e na experiência positiva, animação, produtividade, relaxamento. E ela intuiu que a iluminação do ambiente não está adequada. Então, olha lá o tamanho da área de entrada de luz natural dela, né? Isso é muito legal, isso é muito positivo. Nem todo mundo tem uma entrada de luz natural tão grande assim, né? Então, quando a gente tem, é bom aproveitar, e mesmo que a sua entrada de luz natural seja pequena, tenta aproveitar o máximo dela, que vai fazer bastante diferença. Então, sobre o ponto positivo, ela falou, né? O fato de ter luz natural e uma janela tão grande ajuda imenso a não utilizar tanto a luz artificial, que também é economia de energia, né? Mesmo durante a tarde, quando a incidência do sol não é direta, não é preciso usar nenhuma luz, até mesmo à noitinha. E aí, sobre os problemas, ela colocou ambiente mal iluminado e falta luz para uma atividade específica, que ela já comentou que é a luz de tarefa lá na bancada, né? Então, vejam aqui nas fotos, olha, sobre o fogão, ela tem essa luz difusa aqui, que é a luz que está integrada na coifa, né? Mas sobre a bancada, sobre a área de pia ali, sobre a bancada que é a esquerda do fogão, realmente é uma região que está mais escura. E o armário acaba contribuindo para fazer sombra mesmo, né? Então, ter uma iluminação ali instalada, integrada ao armário de alguma forma, é muito positivo, fica muito legal. E na foto de baixo dá para ver esse ponto de luz que ela colocou que ele não fica centralizado na mesa, né? Nesse caso, é uma luminária pendente. Eu não sei se tem ali sobra de fio, mas uma coisa que a gente faz às vezes com a luminária pendente, quando o ponto de energia está deslocado da mesa, você pode prender um gancho no teto, alinhado, né, dentro da mesa, e puxar o fio e prender nesse gancho. Então, vai ficar uma barriguinha de fio ali, né, entre o ponto de energia e o gancho, mas aí pelo
menos a luminária fica centralizada na mesa. Então, se você tiver sobra de fio, né, me parece que essa luminária está relativamente próxima ao teto, se você tiver sobra de fio, é legal você fazer isso, porque aí a luminária fica centralizada na mesa e você pode resolver esse problema aí do posicionamento, né, de onde sentar a mesa. E um outro ponto aqui que eu notei, eu não dá para saber se sim ou se não, aqui é uma sugestão para sua avaliação, me parece que o pendente está um pouco mais alto do que deveria em relação ao tampo da mesa. Então, a gente coloca geralmente um pendente entre 70 e 90 centímetros em relação ao tampo da mesa. Dá uma olhadinha se tá isso mesmo, e se você tiver possibilidade de baixar um pouquinho, acho que também a iluminação vai ser legal ali para você, tá? Então, ela coloca aqui, né, se fosse minha casa, se eu pudesse fazer alterações, a primeira solução seria mudar a luminária de teto para substituir aquela que existe e que refletisse luz do teto, para ser uma luz difusa. Então, ela está falando aí também de uma luz indireta, né, uma luminária que joga a luz para o teto e que faz uma iluminação indireta. Ficaria muito legal, mas se você fizer esses ajustes aí com essa luminária que eu sugeri, eu acho que já vai te dar uma boa ajuda, se for possível, né? Porque o que acontece com a luminária atual é que está muito baixa para ser a iluminação geral da cozinha, e mesmo as luzes mais fraquinhas e quentes refletem diretamente no chão, que é de azulejo branco. Então, com uma luminária desse gênero, não dá nem para aumentar a intensidade da luz por causa da reflexão. Quando o piso é muito brilhante, realmente acontece isso, pode ficar desconfortável. Então, realmente, uma luminária de luz indireta seria bastante legal para você. Aí ela fala, né? Pensaria em puxar outro ponto de luz para o centro da mesa e a solução mais importante do projeto, colocar uma iluminação LED sobre sobre a bancada ali da pia, né? Então ela coloca aqui, no caso, ela não pode fazer grandes alterações no local. Então ela vai colocar aqui iluminação LED portátil, que é recarregável, né, que é a bateria, são essas específicas, né, que são recarregáveis na tomada e tal. Então, essa é uma solução bem legal, claro, né, que é uma solução adaptada, não é a solução ideal, mas se você não tem alternativa, existem vários tipos de iluminação desse tipo que são portáteis, ou que é a bateria, ou que é a tomada, que você consegue instalar com uma fita dupla face mesmo nos armários superiores para iluminar a bancada inferior. Só que aí presta atenção nesse tipo de solução, a grande maioria que a gente vê no mercado é de luz fria, 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 aquelas 6.500 Kelvin que é praticamente azulada. Então fique atento a isso antes de comprar, porque às vezes a gente não presta atenção na hora, chega em casa e não tem nada a ver com o que a gente quer. Se não for do seu gosto, né, se a ideia for trabalhar com uma temperatura de cor mais quente ou mais neutra, fique bem atenta a essa especificação, porque a grande maioria vem com luz fria, tá? Mas é realmente uma solução muito legal. Aí ela diz que gostou aqui, que achou fascinante o mundo da iluminação, né? E ela coloca aqui, eu acho que mais interessante de tudo é que para além de todos os ensinamentos, aquilo que foi passado no workshop é a ideia do pensamento crítico e que cada caso é um caso, incentivando cada um de nós a não seguir só as ideias pré-concebidas, mas tentar analisar com um olhar crítico o problema, como fizemos com essa atividade. E deixou-nos o bichinho da curiosidade para ir profundamente no mundo do lighting design. Que legal! Obrigada, fico muito contente, era justamente esse meu objetivo. Então, se eu conseguir colocar esse bichinho aí em cada um de vocês, o objetivo está cumprido, graças a Deus. Fiquei muito contente. Obrigada, ficou muito completa também a sua atividade. Espero que os inputs que eu tenha dado aqui possam te ajudar de alguma forma, mas você fez uma análise muito completa realmente do ambiente, ficou muito legal. Vamos ver aqui mais alguém. Gente, não vai dar para passar por todos, porque a gente recebeu quase 200, senão a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã. Então, eu selecionei alguns, assim, para mostrar aqui para vocês, para a gente ir conversando, tá bom? E se vocês forem tendo dúvidas, podem ir colocando que eu vou tentando responder na medida do possível. Então, vamos lá. Aqui. Essa é a Gabriele Dourado.
Vamos ver o que a Gabriele falou. Ah, esse daqui foi legal da Gabriele. Ela falou sobre o banheiro dela, estava analisando o banheiro. Então, ela falou que frequenta todos os dias, fica pouco tempo, mais ou menos uns 30 minutos, mas que usa bastante a área do espelho. E aí, ela colocou que a experiência foi negativa e de desconforto. Quer ver por quê? Ela sentiu que a iluminação não está adequada. Olha como está alinhado com o que a gente falou ontem. Ó, então, ambiente mal iluminado, falta luz para uma atividade específica e identifiquei erro de projeto de iluminação. Então, ela coloca aqui, olha. Vou tentar ampliar. Vejam aqui na área do espelho que não tem uma iluminação dedicada para o espelho, né? Não tem uma iluminação vinda de frente, aquela iluminação homogênea vinda de frente que eu comentei para vocês, que é a iluminação ideal para esse local. E também que não tem uma luz ali no teto nessa área. Então, o que acontece é que a iluminação está no teto, provavelmente no centro do teto, está iluminando ou ela ou a cabeça dela, né? Ou a parte de trás da cabeça dela, e onde interessa mesmo que é a parte da frente, acaba ficando com sombra e as atividades do dia a dia acabam ficando prejudicadas, né, quando ela vai usar o espelho. Então, acho que a aula ontem aqui ajudou a ter essa percepção. Como você acredita que o problema poderia ser resolvido? Então, ela coloca, o painel de LED é pequeno para o tamanho do ambiente, deixando mal iluminado. Então, provavelmente está subiluminado, né? Está faltando iluminação também. Colocaria um painel maior ou acrescentaria outro e colocaria um do mesmo tamanho que está. Para a questão do uso do espelho, arandelas frontais ou fitas de LED atrás do espelho. Sim, são ótimas ideias. Então, se você ampliar a oportunidade de colocar mais um ponto de luz legal, senão você pode trabalhar com uma luz, né, com uma luminária de fluxo luminoso mais elevado, e trabalhar com essas arandelas frontais ao lado do espelho é uma solução ótima. Aí você tem que ver se existe um ponto de luz, né, um ponto de energia na parede do espelho, talvez tenha atrás do espelho, e aí já fica muito fácil, porque você puxa os fiozinhos mesmo por trás do espelho e instala as arandelas. É bem fácil. Se esse ponto de luz estiver lá, você faz isso facinho. O investimento é super pequeno, porque vai ser praticamente as arandelas e uma instalação bem simples, tá? São soluções simples e baratas que vão melhorar a iluminação do banheiro, otimizando assim seu uso. É isso aí, exatamente. Muito legal. Obrigada pela sua atividade. Ficou muito bacana, muito completa e fiquei muito contente mesmo que deu para ter essa percepção, né, do uso ali na frente do espelho. Mais um aqui, a Mariana. A Mariana avaliou a área de jantar e estar integrado. Então, ela falou que ela frequenta todos os dias, mas fica pouco tempo durante todos os períodos, fica cerca de 30 minutos durante as refeições. E que a iluminação é branda e difusa, iluminação natural. Então, vamos lá. Ela disse que a experiência é negativa e neutra, teve um pouquinho das duas. E ela sentiu um pouco de desconforto no lugar e sentiu que a iluminação do ambiente não está adequada. O que ela notou, né? A luz é desconfortável, há reflexos ou luz ofuscante e identificou erro no projeto de iluminação. Então, vamos ampliar aqui a foto. Olha, o que eu noto aqui é que esse tipo de luminária foi o tipo de que eu comentei com vocês ontem, né? É um pendente que ele é fechado e ele joga a luz somente para baixo. Então, quando joga a luz só para baixo, ele acaba não contribuindo para a iluminação geral do ambiente. Então, o que pode acontecer é ficar um ambiente muito iluminado ali na mesa e o ambiente, né, os arredores menos iluminados, causando ali um desconforto por conta de um grande contraste na iluminação. Vamos ver o que ela achou. Foram utilizados 2 pendentes com luz focal em superfície reflexiva. Acredito que se fosse utilizado um pendente com luz difusa, seria
mais confortável fazer as refeições no local. Não deu para eu notar muito na foto a superfície reflexiva, mas se essa superfície é reflexiva, realmente, esse pendente de luz focada é pior ainda, dificulta mais ainda. Ela falou, achei engraçado como foi algo que sempre me incomodou, mas não entendi o motivo. Apenas após a aula consegui entender o incômodo que sentia, pois o vidro refletia toda a luz de volta ao olhar. Que legal. Que legal. Então, foi aí o bichinho que entrou também e que ajudou vocês a entenderem melhor, né? A terem uma melhor visualização do ambiente de vocês. Vocês estão muito quietinhos, tá tudo bem aí? Tá tudo certo? Eu vou, enquanto vocês vão me respondendo, eu vou tentar achar aqui uma atividade que eu queria ter colocado a Adriana na tela para vocês. Esse aqui é bem legal. Deixa eu dividir minha tela com vocês. Vocês estão vendo a minha tela, né? A tela do meu computador. Nesse caso aqui, olha, é a atividade da Caroline de Arruda Santana. Deixa eu ver. O chat não estava atualizando, por isso que eu não estava vendo os comentários de vocês. Desculpa, ele não estava subindo sozinho. Agora que eu tô vendo, perdão, gente, eu não estava vendo as mensagens de vocês. Ju, coloquei o ring light agora à noite e achei mais confortável. Que bom, Adriana, que legal. Tentem isso mesmo. A potência não precisa ser muito grande, não, viu, Silvana? Você deve estar falando da fita LED, né, sobre o armário da cozinha. Tenta trabalhar assim com, no mínimo 10 watts por metro, potência por metro, né, que é informada a fita LED. No mínimo 10 watts por metro, ou às vezes 15 watts por metro, fica bacana também, tá? Ju, essa aula estará disponível no YouTube? Acredito que sim. Quando a Helena voltar, ela confirma com vocês, mas eu acredito que sim. Vamos ver. Lá, vai estar disponível. Alguém já respondeu aí. Vai colocar ring light. Tem uma solução para cada problema. Eu tento ajudar, né? Nem sempre dá, Sami, mas eu tento ajudar vocês. Usei fita LED atrás do espelho e por mais que tenha ficado muito lindo, eu achei fraco a iluminação no meu rosto. Eu usei a potência errada de LED. Isso pode acontecer, Beatriz. Aí, se você tiver como, tem que trocar a fita mesmo, não tem jeito. Ou, se tiver sobrado fita, o que você pode fazer é colocar uma segunda linha de fita paralela, né? Às vezes você não usou todo o comprimento lá da fita que vem no rolo, você pode colocar uma segunda linha de fita paralela. Só precisa ver se o driver, né, se a fonte que você usou aceita essa potência adicional de fita, né, que tem que a potência que aceite. Mas se aceitar, pode ser uma solução, tá? Tudo certo, estou acompanhando, prestando atenção, que bom, aproveitando as informações. Estou adorando ver a casa das pessoas. Muita informação, tá certo. Legal, tá bom, gente, que bom que tá tudo certo. Agora acho que o chat vai atualizar aqui. Então, vamos lá ver aqui o caso aqui da Caroline, né? A gente está avaliando o home office dela. Ela falou que passa muito tempo todos os dias, à tarde e à noite, de 6 a 8 horas por dia.
e que entra a luz natural pela janela do quarto, que é uma luz forte durante o dia, e que ela usa para estudo e para trabalho. A experiência dela foi negativa e ela sentiu cansaço e desânimo, que era o que eu sentia na minha situação em que eu tinha a luz natural vindo nos meus olhos e a luz artificial não era suficiente. Eu tinha ofuscamento e é até irônico, né? Eu estava sendo ofuscada e eu não tinha a luz necessária para eu fazer minha atividade. Então, olha só. Sente que a iluminação do ambiente está adequada? Não está adequada. E ela sente que a luz é desconfortável e que a temperatura de cor incomoda. Nesse caso de temperatura de cor, se houver possibilidade de fazer um investimento, é uma coisa simples de resolver. Então, tenta fazer isso rapidinho. Eu acho que você já vai ver uma melhora muito grande no ambiente, na sua percepção do espaço, tá? Aqui, olha, ela tem a parte de escritório, ela coloca, como o meu local de home office fica no meu quarto, acredito que a iluminação geral, que é quente, atrapalha meu momento de trabalho e me deixa com sono, cansada. Acredito que se houvesse uma iluminação fria para a área da escrivania, seria o ideal para me manter atenta. Então, você pode fazer isso. As pessoas me perguntam, né? Ju, misturar a temperatura de cor no mesmo ambiente? Geralmente eu digo que não é uma coisa... não fica legal, né? Principalmente se você for acender o ambiente todo ao mesmo tempo. Mas, no caso dela, como ela tem uma área de trabalho no quarto e para ela a luz amarela incomoda para o trabalho, e se na área do quarto tá bacana, se ela gosta, o que ela pode fazer é usar a luz amarela, né, a luz quente, para a iluminação geral do quarto, e aí, quando ela for utilizar a mesa de trabalho, aí sim ela utiliza uma luz fria, mas aí vai ser só naquele momento, só naquele tempo, porque é a iluminação mais adequada para ela. Ela não vai usar as duas juntas, acesas ao mesmo tempo. Então, não é a solução ideal, vamos colocar dessa forma, mas é a solução que mais se adequa à realidade dela. Agora, se ela disser, não, eu até prefiro luz fria no quarto também, eu acho que fica mais legal. Então, aí já pode trocar tudo e fazer a transição completa. Mas, se for o caso, aí vale mesmo usar alguma focada, né, específica para a área de trabalho, com uma luz mais fria. A Luciane colocou, Ju, adoro ambiente com iluminação industrial. Você poderia fazer um webinar sobre esse tema? Aquele estilo, né, industrial de iluminação, de decoração, né, iluminação. Vou bolar alguma coisa do tipo, tá bom? Legal, obrigada pelo input. Vou pensar alguma coisa do tipo, sim. Ju, um perfil linear de luz difusa em cima da bancada é uma boa ideia para iluminar o home office? Sim, essa é uma alternativa também. Aqui no caso dela, da Caroline, ela não tem um armário alto, né? Mas, ou uma prateleira, mas tem alguns casos de home office que tem uma prateleira, que tem um armário alto. Então, você pode usar a mesma solução que você usaria na cozinha, por exemplo, porque a lógica é a mesma. Só presta bastante atenção que, especialmente nesse local, na cozinha isso também acontece, né? Muitas vezes se coloca o perfil de LED lá na parede. E aí você acaba não aproveitando toda a luz do perfil. Se você puder colocar o perfil um pouquinho mais para frente, é até melhor porque ele vai banhar toda a área da bancada embaixo, né? Melhor. E no home office, mais ainda, porque as bancadas de home office geralmente são mais profundas do que a bancada da cozinha, muitas vezes, né? Então, coloca o perfil um pouquinho mais para frente, não encostado lá na parede, senão o que vai acontecer é que ele vai iluminar muito a parede e vai iluminar pouco a mesa. Puxa ele um pouquinho mais para cá, e aí ele ilumina ótima solução. Então, uma das características mais importantes do ambiente, por ela produzir efeitos sobre quem está no local. Por isso, é necessário identificar as necessidades e atividades a serem desenvolvidas para utilizar e distribuir a iluminação de forma correta. Excelente. É isso aí, gente. Tá travando um pouquinho. Vamos ver. Tá travando para todo mundo ou só para vocês? Eu vou abrir outro aqui, tá? Travou e melhorou? Tá bom. Então deve ter sido alguma oscilação aqui na internet.
esse daqui, ó, que eu queria mostrar para vocês. Que bom, tá bom. Então, se já melhorou, tá ótimo. Vamos lá, vocês estão vendo a minha tela de novo? Certo. Então, vamos lá. Essa daqui foi a atividade da Larissa Ribeiro Vieira. Então, ela tem 22 anos, ela analisou a área do escritório, né? Ela diz que é uma área que ela não frequenta com frequência, mas que ela avaliou à noite, né? Quando ela vai, ela permanece 1 hora, então não é tanto tempo assim. Tinha entrada de luz natural no ambiente? Como era essa luz? Ela falou, não, por ser à noite. Porém, a persiana nunca é retirada, uma vez que a luz incide na tela do computador. Então, é aquele problema que eu falei para vocês da reflexão, né? A luz fica muito forte na tela do computador, você não consegue enxergar nada, atrapalha toda a sua visualização. Então, por isso, nesse caso, ela usou a persiana ali, que é uma ótima solução, né? Ela tá barrando, às vezes você orienta a persiana de uma forma que ainda permita um pouco de entrada de luz natural, mas sem a incidência direta na tela do computador. Então, ela desenvolve, né, uso rápido no computador, geralmente para imprimir algo. Minha mãe usa mais o escritório. Então, ela entendeu que a experiência dela foi positiva e que ela se sentiu produtiva e focada. Ótimo. E que ela sente que a iluminação do ambiente está adequada. Então, ela coloca, né, perguntei, qual você considera o ponto forte da iluminação nesse ambiente? Ela coloca a versatilidade, uma vez que existem várias opções para diferentes tipos de uso, trabalho focado ou uso despojado do computador, uma vez que há spots inseridos no rasgo do gesso que podem ser acendidos sozinhos. Então, o que ela está trazendo aqui, né? Ela colocou aí 2 situações, ficou bem legal. Ela está falando sobre circuitos de acendimento, que foi algo que eu falei para vocês ontem. Ou seja, você faz um projeto de iluminação, você tem vários sistemas de iluminação no mesmo ambiente. É muito importante que você tenha circuitos de acendimento independentes, ou circuitos que agreguem, né? Um circuito agrega a luminária 1, 2, 3, o outro agrega a luminária 4, 5, porque aí você cria cenas. Não adianta ter vários sistemas ou mais se todos estão ligados no mesmo botão. Aí você vai ter sempre a mesma situação. Então, aqui, vejam como isso fez diferença, porque ela pode usar o ambiente tanto para trabalhar, quanto... Oi, Larissa, a Larissa tá aí. Ela pode usar o ambiente tanto para trabalhar, quanto também para, sei lá, tá lá zapeando, vendo alguma notícia, tá lá no Instagram, não precisa daquela iluminação forte para trabalho, né? Não é um momento de foco e concentração, tá? Sei lá, fazendo alguma coisinha lá no computador que a gente fica fazendo às vezes. Vamos lá ver. Mas ela observou também problemas, então ela tem uma experiência positiva, mas ainda assim ela observou problemas na casa dela. Então ela colocou ambiente iluminado demais, luz é desconfortável, há reflexos ou luz ofuscante e a temperatura de cor me incomoda. Então vamos dar uma olhada aqui. Olha o problema identificado. Achei muito legal essa foto. Ela tem uma iluminação aqui integrada nessas prateleiras, né? E o que acontece é que essa iluminação é forte demais. Então, olha o que ela colocou. Como você acredita que esse problema poderia ser resolvido? Nesse caso, há apenas uma luz acesa, a prateleira. Olha como o ambiente está iluminado, bem iluminado, e é só a luz da prateleira que está acesa aí. Olha só. Ela é muito forte, dói a visão, enfatiza a sujeira em marca de dedos, sim, né, porque fica a gordura dos dedos, né, no objeto, e clareia não só o elemento em destaque, mas sim todo o ambiente, uma vez que está à noite sem claridade vinda de fora. Todavia, esse interruptor é independente, pode ser aceso e apagado unicamente. Se o RC fosse mais fraco, já amenizaria o problema. Então, aqui, ela está falando de novo sobre circuito de acendimento. Então, ela tem uma iluminação, um interruptor independente que ela pode acender essa prateleira só quando ela quer. E, pelo que ela relatou, eu desconfio que ela não deve muito essa prateleira. Coloca aqui pra gente, Larissa, se é isso mesmo. Se você acende pouco essa prateleira, porque a impressão que eu tenho é que é o tipo de coisa que você acaba deixando de usar com muita frequência, porque acaba sendo menos, não tão legal quanto poderia ser.
Então, qual que seria a alternativa aqui? Seria utilizar, trocar, né, esse sistema. Olha lá, a gente só acende para mostrar as miniaturas para as visitas. É isso, acontece isso mesmo. Tem uma coleção de miniaturas aqui, bem legal. Então, seria trocar esse sistema por um sistema um pouquinho mais fraco, né? Uma fita LED, eu imagino que seja uma fita LED ali integrada com as prateleiras, uma fita LED um pouquinho mais fraca que ajudaria essa situação. Né? Miniaturas de viagens, que lindo, que show. Então, um pouquinho não, você poderia até deixar bem mais fraca, que essa fita LED seria só para dar um efeito, né, ali nas prateleiras, não precisaria de tanta luz. Agora, Larissa, quando você coloca assim, olha, se o RC fosse mais fraco, já amenizaria o problema, eu acho que aqui você confundiu o termo. Quando a gente fala IRC é o índice de reprodução de cores. Então, é o índice que caracteriza o quão bem uma fonte de luz reproduz as cores que ela ilumina, tá? Então, o IRC, no caso, ele vai dizer aqui, por exemplo, que esse vermelho desse bonequinho aqui de cima eu vejo bem, eu vejo esse vermelho como ele é, que a tonalidade aqui desses outros bonequinhos, tá vendo? Dessas miniaturas aqui, por exemplo, esse carrinho, me parece um carrinho, me perdoa se não for, me parece aqui agora, que esse carrinho, ele tem vermelho, tem amarelo e tem azul. Então, que você consegue distinguir bem as cores, né, que a fidelidade de cores é alta. Isso é o IRC. Aparentemente, dessa visão da foto aqui, o IRC tá legal, não seria tanto um problema. Aqui, quando você coloca, se o IRC já amenizaria o problema, eu acho que o que você está querendo dizer é o fluxo luminoso, né? Que é a quantidade de luz que sai daquela fita LED ou daquela fonte de luz. Ah, entendeu? Legal. Então, é o fluxo luminoso da fita LED. Então, esse fluxo luminoso ele é informado em lumens, né? De toda a fonte de luz, na verdade, é informado em lumens. Então, você vai ver uma lâmpada bulbo, ela tem 600 lumens, 800 lumens, que é a quantidade de luz que ela emite. No caso da fita LED, isso é informado por metro. Então, são 500 lumens por metro, 1000 lumens por metro, e assim por diante, tá? Então, só para ter essa informação. E ela coloca a conclusão aqui, olha. O ambiente é bastante versátil, uma vez que possui diversas formas de ser montado de acordo com o objetivo momentâneo do usuário. Há um problema de alta radiação em um elemento, porém ele é pouco usado, mas desagrada o olhar das visitas. Você leva o pessoal lá, né, para ver as miniaturas e aquela iluminação acaba ofuscando um pouquinho, né, atrapalhando um pouquinho. Entendi o que você quis dizer. Por o ambiente ser escuro, faz com que haja necessidade de acendimento das luzes durante o dia, pois a janela precisa ficar fechada por conta da incidência solar direta. Sim, eu entendi. No caso, então, eu acho que vocês foram muito felizes nessa distribuição de circuitos do ambiente, porque você tem bastante flexibilidade, talvez com poucas alterações você consiga já resolver. Essa questão da prateleira é uma questão resolvida de uma forma relativamente simples, né? É basicamente trocar ali a fonte de luz, e essa que é o reflexo, né? A temperatura de cor também é uma coisa relativamente simples de resolver, é mesmo trocar a fonte de luz. Quando eu falo simples, gente, não necessariamente significa que não tenha custo, né? Infelizmente, precisa comprar alguma coisa, trocar a fonte de luz. Mas eu quero dizer que não é algo que exija uma reforma, né? Uma grande intervenção no ambiente, tá? Eu achava que era a potência que determinava o brilho da luz. Ah, vamos lá, deixa eu falar então que isso é um ponto muito, muito, muito importante. Antigamente, antes de existir o LED, as fontes de luz eram todas padronizadas. Então, eu tinha lá as lâmpadas fluorescentes, né? As lâmpadas fluorescentes T5. Ela tinha 28 watts e 14 watts. A lâmpada fluorescente T8 tinha de 32 watts, a de 36 watts, e todas eram iguais. Todos os fabricantes tinham o mesmo padrão. Lâmpada era uma commodity, muito mais do que é hoje. Então, tinha basicamente 3 grandes players no mercado, né? Quando a iluminação era convencional, vamos colocar dessa forma. Que era Philips, Osram e GE. Então, eram os 3 grandes fabricantes de lâmpadas ali, e toda a iluminação orbitava em torno deles. Então, eles usavam o mesmo padrão, variava muito pouco.
de uma lâmpada para outra, de uma marca para outra, porque a tecnologia era essencialmente a mesma e não tinha muito, né? Às vezes, uma delas lançava uma lâmpada T5 ou T8 mais eficiente. Deixa eu tirar aqui. Às vezes, uma ou outra lançava uma lâmpada que era mais eficiente, então ela emitia a mesma quantidade de luz, só que consumia menos. Mas era uma coisa muito específica, pontual. De uma forma geral, existia uma equivalência muito fácil de perceber entre todos os produtos do mercado. Depois que veio o LED fez com que o mercado sofresse transformações muito grandes, muito abruptas, de uma forma muito rápida, porque o LED, ele é um componente eletrônico. Da mesma forma que você compra o seu celular hoje, daqui 6 meses ele está praticamente obsoleto, né? A gente compra um computador hoje, daqui 6 meses já existe outro computador que parece um carro. Isso também acontece com o LED, com a iluminação, porque a iluminação passou a ser um componente eletrônico, então esse avanço é muito rápido. Por que eu estou dizendo isso? Existem LEDs das mais diferentes qualidades, né? Então, com esse avanço muito rápido, eu tenho muitos players no mercado. Antes, quando eu tinha uma indústria de alta complexidade, né, em que os fabricantes ali, eles precisavam ser muito especializados naquilo para produzir equipamentos, né? Então, eles mexiam com vidro, com gases, com metais pesados. A lâmpada fluorescente, por exemplo, tem mercúrio na composição. Então, é uma indústria mais complexa, né? Filamentos e tal. Com o LED, qualquer empresa, falando de uma forma bem vulgar e simplória, né? Não é exatamente isso, mas qualquer empresa que trabalhe com equipamento eletrônico tem capacidade de produzir iluminação, né? Tem a base do expertise para produzir iluminação. Então, isso fez com que o mercado fosse inundado com fornecedores, com marcas, com players, e aí tem o fornecedor do chip, e aí tem o fornecedor que pega o chip e transforma o chip na placa, e tem o fornecedor que pega a placa e coloca na luminária, tem o cara que faz tudo. Então, é uma indústria muito mais complexa hoje em dia do que era antes. E por que isso é importante? Porque hoje, da mesma forma, né, se aumentando a quantidade de players, de fornecedores no mercado, a gente tem grandes benefícios, que são redução do preço, né, aumento da competitividade, então aumenta a evolução da tecnologia de forma muito mais rápida, o preço cai. Por outro lado, também, não existe uma padronização de mercado ainda, são poucos produtos que têm uma padronização. No Brasil, implementado lâmpada LED bulbo e as luminárias de vias públicas, por enquanto. Então, quando a gente fala em fita LED, eu já peguei fitas LED que tinham, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Não era exatamente esses números, mas que 2 fitas LED que tinham 10 watts por metro, só que uma emitia 500 lumens e a outra 1000 lumens. Ou seja, se com o LED você comparar pela potência, você não está fazendo um bom negócio. O certo é comparar pelo fluxo luminoso. A potência, ela vai servir como um norte para você. Então eu quero mais ou menos uma de 10 watts. Aí você olha, não, essa aqui tem 1000 lumens, essa aqui tem 1100, essa aqui tem 800. Agora, comprar por potência é um problema, tá? É um problema sim, porque te tira essa base, se você está comparando banana com banana, laranja com laranja, ou se você está comparando completamente diferentes. Então, a potência até um tempo atrás era, né, uma fonte de comparação, mas agora realmente não vale a pena. Você tem que olhar o fluxo luminoso e junto com a potência, claro, e a gente avalia também a eficiência, né, que é lumens por watt. Então, quantos lumens aquela fonte de luz emite para cada watt que ela consome. Então, no caso de uma fonte de luz que ela consome, ela consome 10 watts por metro e ela emite 1000 lumens, então, dividindo 1000 por 10, ela tem uma eficiência de 100 lumens por watt. Então, para cada watt que ela consome, ela emite 100 lumens. Agora, se ela tem uma potência de 10 watts por metro e ela emite 500 lumens, para cada watt que ela consome, ela emite só 50 lumens, é a metade. Então, você pode, às vezes, olhar
as duas têm 10 watts e comprar uma, elas não são diretamente equivalentes. Entendeu essa questão? Ficou claro? Então, o brilho, o fluxo luminoso, a gente precisa olhar por esse campo aí, por esse dado, que é fluxo luminoso, que ele é informado em lumens. Legal? Certo? Eu acho que dá tempo para ver mais um aqui só. Antes da gente ir para o finalzinho, que aí a gente vai ter mais uma sessão de perguntas e respostas antes de finalizar. Deixa eu ver aqui se eu vi todo mundo que eu tinha anotado. Aí eu abro mais uma. Essa aqui eu já abri. Eu vou pegar mais uma, então, aqui ao acaso, tá? Que eu tinha separado 8 para a gente ver, a gente já viu essas 8, então eu vou pegar uma qualquer aqui para a gente avaliar juntos. Vamos lá. Eu nem sei se a avaliação dela é boa ou é ruim. Vamos ver juntos. Vamos lá, então. Aqui foi a Muriel Perrone Miguel. Ela avaliou o escritório, o home office dela. Ela disse que passa muito tempo todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. Cerca de 12 horas por dia, bastante, né? Então ela coloca, tinha luz natural vinda da porta-balcão do espaço, semi-bloqueada por uma cortina. Então ali, né, não ficou claro se ela bloqueou propositalmente ou se é uma cortina mais decorativa e estava fechando ali naquele momento, né? Mas semi-bloqueada por uma cortina. Que tipo de atividade você desenvolve no local? Atividades no computador, planilhas e documentos, conference calls, reuniões virtuais. Como foi sua experiência? Negativa e neutra. Se a experiência foi negativa, quais sentimentos melhor representam? Você se sentiu cansada, desconforto e se sentiu estressada, olha lá. E sente que a iluminação não está adequada. Vamos ver por quê. Ela colocou que a luz é desconfortável, há reflexos e luz ofuscante no ambiente, e identifiquei um erro no projeto de iluminação. Vamos ver aqui a foto. Olha só, um escritório grande. Vamos lá ver qual que foi a avaliação dela. Luz de foco em áreas de longa permanência é um erro de projeto. Dessa forma, a substituição por uma luminária ou um pendente com iluminação difusa para tornar a permanência menos cansativa, talvez seja a solução. Reposicionar os spots de foco para as paredes para dar ênfase em quadros ou porta-retratos nas outras paredes. Ah, aqui, entendi. Eu não tinha entendido que essa aqui era uma luz de foco. Então, vocês entenderam a avaliação dela? Os doguinhos. Vocês viram a avaliação dela? Ela tem lâmpadas de foco ali. Então, isso fica em cima da cabeça dela e com certeza incomoda, né? Porque ela produz sombra sobre ela mesma, porque aquela luz que fica, né, forte na nossa cabeça realmente é incômoda. Vocês viram? Então, dá para ver também que lá no fundo, perto ali daquele quadro do leão, ela tem algumas luminárias também, né? Talvez para dar um destaque ali naquela parede. E tem um painel no centro do ambiente. Então, seria interessante mesmo, Uriel, se você tivesse a oportunidade de talvez trocar essas luminárias por uma luminária de luz difusa. Poderiam ser dois painéisinhos como esse que está no centro do ambiente, que aí a sua intervenção não seria tão grande, né? Você talvez só teria que abrir um pouquinho mais o furo no gesso, ou então, se você quisesse fazer uma coisa mais legal ainda, mas que exigiria um pouquinho mais de intervenção, utilizar uma luminária linear no comprimento da mesa, né, ou próximo disso, com o fechamento também com um difusor leitoso. Isso ficaria bem legal, daria uma luz bem homogênea e bem gostosa para trabalhar, e ficaria mais confortável, sem dúvida. Muito legal a sua análise também. Como conclusão, acredito que o extremo cansaço das últimas semanas, desde a instalação dos spots acima da mesa, estejam relacionados à iluminação adequada do espaço. Puxa, é uma instalação recente, então. Ai, que pena, dá uma dômetro. Repensar essa distribuição para equilibrar o fluxo luminoso e tirar as luminárias de foco na área de trabalho devem contribuir para um melhor desempenho na minha rotina diária.
amenizando o cansaço, estresse e reflexo ocasionado pelo foco direto no vidro da mesa. Sem dúvida, sem dúvida. Ai, tem o vidro aqui ainda, não tinha reparado. Com certeza. É triste mesmo, né? Que você acabou de colocar. Ah, uma coisa que me ocorreu agora. Se for em lâmpadas par, que é aquela lâmpada que tem a base E27, né? Que é a mesma base da lâmpada bulbo, você pode tentar trocar pela lâmpada bulbo, que aí não precisa mexer em luminária, talvez fique mais fácil. Agora, se for de croica, que é aquela base específica, né, de lâmpada de croica, aí já não tem mais uma lâmpada de luz difusa que você possa trocar. Aí o ideal seria partir para a troca da luminária mesmo. Tá bom? Reflexo da mesa no teto também. Verdade, Muriel. Olha, verdade, eu não tinha reparado. É verdade. Com certeza. É uma pena, que pena. Sim, são par 20. Olha lá, então tenta trocar para uma LED bulbo E27. Talvez funcione. Quando você for... deixa eu ver uma coisa. Só dá uma olhada na sua luminária. Ela tem de 2 diâmetros. Tem uma que é A60 e tem a outra que é A65. Uma tem 6 centímetros de diâmetro e a outra tem 65 centímetros. 65 centímetros não. 6 centímetros e meio. E a outra tem 6 centímetros. Então, dá uma olhadinha antes se cabe. Se você tiver uma outra LED bulbo em casa, né? Faz o teste para certificar ali que é o tamanho da luminária cabe, e aí troca. Ou então, se você tiver outra LED bulbo em outro lugar de casa, troca e trabalha lá um dia para ver como é que funciona, se fica legal, se você acha que a iluminação melhora, e aí talvez possa ser uma solução aí, sem ter que fazer uma intervenção tão grande. Tá bom? Vou ver a troca da lâmpada, legal. Se tirar o vidro da mesa não diminui o reflexo? Diminui, Luciane, mas a solução como um todo não é a adequada. Então, o melhor é trocar mesmo para a lâmpada correta ou para a luminária correta, né? Porque ela vai resolver a questão do reflexo, mas a iluminação vai continuar sendo desconfortável. Então, a melhor coisa é mudar mesmo a iluminação. Tá bom? Bom, então eu vou chamar a Helena aqui, que eu já me alonguei, e a Helena vai... acho que fazer uma finalização, talvez a gente tenha ainda um tempinho de perguntas e respostas para a gente conversar. Sim, estou ouvindo. Gente, muito maravilhoso. E alguém perguntou aí sobre outros workshops. Vamos pensar, pessoal. Já anotei aqui a dica também. A gente pode pensar para futuramente a Ju voltar aqui e fazer outros workshops com a gente. Bom, deixa eu abrir aqui para vocês. Eu queria mostrar um pouquinho mais. Que bom, eu queria mostrar um pouquinho mais do nosso curso de decoração, que está com super descontão hoje. Olha só. Onde estamos? Aqui, pronto. Olha só, pessoal, nesse curso você vai desenvolver um conceito personalizado, de ambiente interior que agrade tanto pela beleza como pela funcionalidade. Você também vai conhecer novas possibilidades de organização espacial e desenvolver estratégias de iluminação para criar efeitos cênicos, que é o que a gente estava conversando aqui nesses dias todos. Você vai adquirir algumas noções básicas sobre cores, sobre o círculo cromático, vai saber utilizar os sistemas de definição de cores. Além disso, você vai dominar as principais ferramentas usadas na decoração de interiores, como SketchUp, V-Ray e o Photoshop. Você também vai conhecer as principais referências nacionais e internacionais da arte, do design, da curadoria, e vai construir mecanismos para uma comunicação eficiente e fluida, para cativar o seu cliente e apresentar suas ideias de acordo com o que ele deseja. Nesse curso, você vai ter acesso a um panorama completo de atividades práticas e conceituais que um decorador de interiores precisa. Você pode assistir às aulas pelo computador, tablet ou celular, no momento e na hora que achar melhor, e você pode ver e rever as aulas por um período de 2 anos. Ao longo do curso, os professores misturam teoria e prática, e você vai ser capaz de criar projetos visando não apenas a beleza, mas a funcionalidade.
Você também vai recebendo feedback de cada projeto que você nos envia, para que você possa ir se aprimorando ao longo do curso. E você termina o curso, como a Mirelle falou no vídeo que eu mostrei no comecinho, com 2 projetos completos, para você enriquecer o seu portfólio. E, ao fazer esse curso, você ganha também o curso de SketchUp V-Ray. Além disso, 1 mês de curso de inglês grátis, da IF English Live. Então, pessoal, aproveita que hoje, 60% de desconto, só hoje. Clica aí no botãozinho vermelho aqui em cima, garante seu desconto. Pode clicar tranquilo. Você não sai pagando nada imediatamente, você só garante seu desconto e fica em contato com a gente, tá bom? Por falar em contato, se vocês tiveram alguma dúvida, precisam de mais informações sobre os nossos cursos, sobre esse workshop, pode entrar em contato com a nossa equipe, tá aqui os nossos contatos, tá bom? E deixar para vocês, mais uma vez, o link do YouTube, para que vocês consigam acessar os 3 dias de workshop lá, tá bom? Mas a gente ainda tem uns minutinhos, Ju, para a gente ver aí as últimas dúvidas, né? Olha só, verdade, Amanda, desculpa, esqueci de lembrar todos sobre a Bolsa. A gente está analisando a resposta de todos, agradeço muito a resposta de todos, a gente está analisando e amanhã a gente dá um retorno pelas nossas redes sociais, a gente divulga o nome da ganhadora ou do ganhador, tá bom? Bom, vamos lá para as últimas perguntinhas, pessoal. O Bruno pergunta, como saber quantos lumens é bom ter? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Para a gente saber quantos lumens você precisa num ambiente, primeiro você precisa saber qual é o nível de iluminação de que você precisa naquele ambiente, né? Então, esse nível é dado pelas normas, como eu comentei, né? A norma vigente atualmente, ela não fala em ambientes residenciais, ela fala em ambientes comerciais. Então, mas dá para a gente tirar ideia, né, de alguns ambientes comerciais que tem ali e seria para o ambiente residencial. A norma antiga já falava em ambientes residenciais, então isso dá um norte para a gente muito bom para saber qual que é o nível de iluminação adequado. Então, com base nisso tudo, eu sei, por exemplo, que uma sala de jantar eu preciso entre 150 e 200 lux, né? Que lux é a unidade de nível de iluminação. Então, como que eu sei quantos lumens eu preciso naquele ambiente? E eu vou falar para vocês agora uma formulinha muito simples que vocês podem usar, mas essa formulinha, ela só é válida para ambientes residenciais, tá, gente? Para ambientes comerciais, não pode usar isso, porque você precisa ter um cálculo exato de iluminação. Não é só nível de iluminação, é uniformidade, é ofuscamento, tem muita coisa que precisa ser avaliada. Mas essa formulinha te dá um norte para trabalhar nos projetos residenciais, já que é uma questão mais de montar uma ambiência, um cenário, né, um ambiente agradável. Então, vamos lá. Quando a gente fala em ambiente residencial, vamos supor que na minha sala de jantar eu precise ter 200 lux, tá? Eu vá ter 200 lux. Eu faço o seguinte, para eu saber o fluxo luminoso, eu faço a área do ambiente vezes o nível de iluminação que eu preciso. Então, vamos supor que eu tenho uma sala de jantar grandona de 10 metros quadrados. E nessa sala de jantar eu preciso de 200 lux. 10 vezes 200 dá 2.000, ou seja, 2.000 lumens atenderiam a minha necessidade de iluminação nesse ambiente. Ficou claro? Então, o fluxo luminoso é igual à área em metros quadrados multiplicada pelo nível de iluminação necessário em lux. Perfeito. Bom, vamos para mais uma perguntinha aqui. Ju, você acha que fica bom uma sanca para a área gourmet? Quantos lumens já seria suficiente em média? De novo, Luiz. Fica bom. De novo os lumens, né? A sanca fica bom, sim. Para a área gourmet é super gostoso, porque dá uma iluminação aconchegante, assim, bacana. Eu não acho que precise necessariamente de uma iluminação direta numa área gourmet. Então, ali vai ser a mesma coisa. Só que quando a gente trabalha com sanca,
com luz indireta, de uma forma geral, você perde um pouco de luz nesse processo, né? Porque a iluminação não é direta, então a luz vai refletir em alguma superfície para depois ir para o ambiente. Se a gente estiver trabalhando aí vai depender do tipo de fonte de luz que você está trabalhando, mas essa perda, quando essa luz reflete para ir para o ambiente, você perde um pouco de luz nesse processo, vamos colocar dessa forma. E essa perda pode ser de 30% a 50%, a 60%. Então, é bom ficar muito atento, né? Se eu uso uma lâmpada tubular, por exemplo, essa lâmpada joga a luz para todos os lados, mas ela está apoiada sobre a sanca. Então, na parte de baixo dela, essa luz que está saindo, ela não vai ser aproveitada, você perde bastante luz. Por isso que é bacana usar a fita LED na sanca. Então, ali, se você usar uma fita LED, né, sem o difusor ali por cima fechando, você vai perder mais ou menos uns 30% do fluxo ali, né, da fita que vai para o ambiente, você vai perder por conta dessa questão da reflexão. Então, você tem que fazer essa conta que eu expliquei e adicionar pelo menos ali 30%, você pode até pôr um pouquinho mais de fator de segurança para saber qual que é o fluxo luminoso suficiente para essa aplicação. Muito bom. E uma última perguntinha aqui. Quais são as melhores marcas de fita de LED para cozinha, qual é a quantidade de lumens e home office? Bom, fita LED, gente, é um produto, todos os produtos são assim, né? Mas fita LED e painel são produtos que vocês não podem, de maneira alguma, comprar por preço, tá? A forma que eu comentei agora há pouco com vocês, que tem muito fabricante, que mudou muito o mercado, e esses produtos são produtos que hoje são muito commodity, né? É vendido em tudo que é canto, e tem das mais variadas qualidades possíveis, e tem muito produto muito ruim no mercado. Então, não comprem por preço. Como é que você avalia a qualidade, né? Geralmente, o fornecedor que te dá um prazo de garantia muito curto é um fornecedor que está usando produtos de menor qualidade na composição do produto. Então, já é um ponto de atenção. Mas, mesmo assim, ainda tem casos que eu já ouvi falar, de fornecedores que prometem fundos e não é tudo aquilo, né? Na verdade, às vezes estão até um pouco mal intencionados. Então, preste bastante atenção, repare no tempo desse fornecedor no mercado, se é um fornecedor que já está há bastante tempo, se é consolidado, ou se é um cara que você nunca ouviu falar, né? Uma marca que você nunca ouviu falar, isso vai te ajudar a tomar essa decisão. Eu, particularmente, gosto de algumas marcas, não sei... eu não gosto muito de falar marca, porque parece que a gente está induzindo e tal. Então, qualquer coisa, depois me chama lá no direct do Instagram, que aí a gente conversa e eu te dou algumas sugestões, tá? Que eu acho que não fica muito legal. Mas procure fornecedores consolidados no mercado, que estejam há bastante tempo e que você se sinta segura, né, para tê-los no mercado, para comprar o material. Até porque são materiais que, se for um fornecedor ruim, se for um produto ruim, em pouquíssimo tempo vai começar a mudar de cor, a LED, ou o próprio produto vai queimar todo. E com relação à quantidade de lumens, né, para cozinha e para home office, para a cozinha, a gente fala de iluminação geral, que eu preciso de 300 lux, e para a iluminação de tarefa, que é aquela luz sobre a bancada, né, para eu poder executar as atividades, eu preciso de 500 lux. E para home office, você pode fazer a mesma coisa, 300 lux para iluminação geral e 500 lux sobre a mesa. Se você não tiver uma luz de tarefa sobre a mesa, o ideal é que nos dois casos, né, o ideal é que o ambiente todo tenha 500 lux. Então, com essa informação aí do lux, você precisa ver, né, a área da sua cozinha, do seu home office, e fazer a continha que eu expliquei, você consegue chegar na quantidade de lumens, tá? Perfeito. Bom, Ju, queria te agradecer muito, não só por hoje, pelas 3 noites, foi um prazer, foi 3 grandes aulas. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi uma delícia, fiquei muito contente, foi muito gostoso compartilhar aqui, a audiência é muito legal, o pessoal aqui é muito bacana, foi muito legal mesmo, foi um enorme prazer, de verdade. E obrigada pelo convite, foi muito
muito legal. Imagina, o prazer foi o nosso. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente nesses 3 dias, que conseguiu pelo menos dar uma passadinha que seja nesses 3 dias. Obrigada pela dedicação nos exercícios, pelas respostas. Como eu falei para vocês, a gente está analisando as respostas para a nossa bolsa. Fiquem atentos nas nossas redes sociais amanhã, que a gente solta o resultado da ganhadora ou do ganhador, tá bom? Muito obrigada a todos. Eu coloquei aí mais uma vez o nosso canal no YouTube, para quem quiser rever esses 3 dias de aula. Lá também tem outros conteúdos, não apenas sobre iluminação, tem de várias áreas de arquitetura, tem também de outros tipos de design. Então, vale a pena vocês se inscreverem no nosso canal, para ficarem atentos. E fiquem atentos também ao nosso site, onde vocês fizeram a inscrição para esse mini curso, que a gente sempre tem outros, temos maratonas também, a gente vai ter uma maratona muito legal daqui a 2 semanas de design de interiores, vale a pena ficar ligado, tá bom? Muito obrigada, Ju, e a todos. Última chance de clicar aí no botãozinho para garantir 60% de desconto, hein, pessoal, vai aí. Obrigada, pessoal, boa noite. Obrigada, beijo para todo mundo, boa noite. Tchau, Helena, obrigada.